Boa noite, a gente vai começar hoje uma série de aulas sobre o livro A Parábola do Bambu, de Hernandes Dias Lopes. Ele usa essa parábola como um instrumento de ensino, como Jesus usava, né? Jesus e Deus, eles sempre usavam muitas parábolas para nos ensinar coisas que são difíceis de entender, verdades eternas, e as parábolas têm um poder muito grande de ensino, uma forma ilustrativa de ensinar algo que é além do que a gente pode entender, mas a gente pode ter um entendimento necessário daquilo que é difícil da gente entender. E essas parábolas, elas formam monumentos em nossa memória, né? Sempre quando a gente consegue entender uma parábola, tudo que a gente for ver parecido com aquela parábola, ele nos remete à parábola, né? Como o pastor e as ovelhas, a videira e os ramos, a noiva e o noivo, o barro e o oleiro, a árvore e as nascentes, as fontes de água. Essas coisas marcam, né, a nossa vida e tem marcado a história do povo de Deus por causa das parábolas inspiradas por Deus. Então essas aulas serão baseadas na parábola do bambu. Ele usa essa planta para nos ensinar coisas espirituais, coisas do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus, de como a gente pode aprender com o bambu, grandes lições. E realmente depois dessas aulas você nunca mais vai ver o bambu da mesma forma. Então vai ser uma série de aulas, são 10 aulas, cada aula baseada em um capítulo do livro. E a primeira aula de hoje é que o bambu é oco. O bambu ser oco, ele é diferente, é como se fosse um cano, como se fosse um canudo. Ele não é maciço como uma barra de ferro circular, como um caule de uma árvore, que ele é maciço, de madeira, não tem uma parte sem madeira dentro. Então o bambu, ele é oco, ele tem essa característica, né, que o torna mais frágil do que se ele fosse maciço, né? Então essa aula de o bambu é oco é muito sobre a humildade, de reconhecer as fraquezas, as fragilidades, reconhecer que somos frágeis, né? E também essa questão de ser oco é uma questão de o que há no nosso interior, né? Muitos filósofos, eles tentavam e diziam que o ser humano é uma folha em branco, que o contexto e o ambiente vai formando ele, que o homem nasce bom, mas o ambiente o corrompe. Mas a gente vê na palavra que não é isso, né? Que desde nosso nascimento nós somos tendenciosos ao mal. Então nós somos oco, mas naturalmente nos preenchemos do mal, nos preenchemos do pecado. Isso a gente vê lá em Salmo 51:5, que Davi diz que desde que foi concebido ele é pecador, né? E que o ambiente é corrompido porque nós somos maus, né? Se há problemas externos é porque internamente o mal há dentro do ser humano, né? Como em Gênesis 3:17 Deus diz que amaldiçoada a terra por causa do pecado, né? Então, mesmo com todo o nosso esforço também para ser uma pessoa boa, isso também é corrompido, né? Por causa das motivações, das razões. Mesmo que a gente se esforce ao máximo para ser uma pessoa boa, isso não é suficiente, né? Lá em Isaías 64:6, que diz que nossos atos de justiça são como trapo imundo, né? Então a maldade nos enche desse material, né? E esse material, ele nos corrompe, né? Ele não vai nos ajudar a sermos mais firmes como se fosse maciço. A maldade dentro de nós, ela nos corrompe e ela nos leva à morte, né? O salário do pecado é a morte. Então quer dizer que a gente está condenado a ser oco, cheio do mal? Graças a Deus que não, né? Graças a Cristo a gente tem a oportunidade de sermos purificados por dentro, de sermos transformados, de sermos perdoados os nossos pecados, a nossa maldade, e somos contemplados e abençoados com o Espírito Santo de Deus, que vem morar dentro de nós e nos preencher e retirar essa maldade de dentro de nós e nos encher de Deus. Ser cheio de Deus é ser cheio do Espírito Santo, cheio das obras do Espírito. Então quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a nossa maldade, é o começo
da gente entender que a gente precisa de Deus, precisa do Espírito Santo, precisa de Jesus, para que a gente possa ser sarado e limpo por dentro. Se a gente não reconhece essas fragilidades, se a gente não reconhece a nossa maldade, se fingimos ser fortes e indestrutíveis, no meio da vida, com as situações, isso vai provando e vai mostrando o quanto que nós não somos realmente o que aparentamos, né? Todo mundo na vida um dia realmente tenha consciência de que é mal, tenha consciência de que precisa de Deus, tenha consciência dos seus pecados, tenha consciência que é oco, é frágil e precisa de Deus. Isso nos leva à humildade, né? Reconhecer a realidade e aí, diante de Deus, necessitado de ajuda, de cura, de transformação, de mudança, reconhecemos que somos ocos, a gente se curva diante de Deus, né? Buscando força. Como o bambu, ele não é rígido, né? Quando vem o vento, ele se curva. Ele não enfrenta a ventania de frente, mas ele se curva e diminui a pressão sobre ele, né? E também a gente pode aprender com o bambu nisso, né? Se curvar diante de Deus, né? Buscando força, reconhecendo que somos fracos e não se tornando rígidos. O orgulho nos leva a ter essa postura rígida, né? Não, eu vou enfrentar, eu vou conseguir vencer pela minha própria força. Só que a humildade de reconhecer a nossa fraqueza, o Espírito Santo de Deus nos leva a realmente a buscar a Deus, para que a gente possa passar por todas as dificuldades, glorificando a Deus, cheios de Deus e por Deus. Vamos ser completos e firmes para enfrentar qualquer desafio dessa vida, né? Então a gente está enfrentando uma tempestade muito grande, que é essa pandemia. A gente pode buscar esperança em nós mesmos, em muitas coisas, só que a única coisa que vai nos manter firme realmente é ter esperança em Deus. Cada vez fica mais claro, a gente tem esperança na vacina, a vacina é difícil, a gente tem esperança que vai passar, não está passando, que as pessoas vão parar de morrer, infelizmente ainda continuam morrendo. Então a gente tem que realmente buscar forças em Deus, né? Realmente estarmos conectados e buscando forças em Deus, para que Ele nos fortaleça e nos conduza nessa situação tão difícil. Isso mostra o quanto que a humanidade precisa de Deus. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, a ciência ainda não é suficiente para nos dar uma vida sem problemas, né? E esses problemas nos levam a depender de Deus e buscar a Deus. Uma escritura sobre que eu achei interessante nessa aula é 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. A gente vai ler na LTLH, diz assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse desse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pois pelos quais posso por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Então essa história é bem famosa, né, da doença que Paulo tinha, e isso o atormentava, né, um espinho na carne. E isso ele diz que veio como algo que evitasse que ele se orgulhasse, né, mantesse a humildade dele firme, né, mantesse a humildade dele saudável, né. E tem a nossa vida assim, acontece coisas que mantêm a nossa humildade saudável, né? Esses problemas, essas dificuldades, essas coisas que não estão no nosso controle, nos faz depender de Deus e buscar ajuda em Deus para ficar em paz e deixar na mão dele, que Ele vai cuidar, porque Ele é Deus. Entendendo a nossa parte, deixando Ele fazer a dele. Quando a gente se põe fraco, que na Escritura diz, quando somos fracos, quando reconhecemos as nossas fraquezas, o poder de Deus atua em nós mais poderosamente, porque realmente estamos reconhecendo que não somos nós não estamos orgulhosos e nos exaltando, falando que a gente consegue. Não, a gente não consegue. Deus, precisamos da tua ajuda. E quando colocamos
de postura humilde, as nossas dificuldades, as nossas necessidades diante de Deus, realmente eles estão com o coração certo. Agora eu posso agir com mais facilidade, eu posso glorificar o meu nome, porque o propósito de Deus é glorificar o nome dele, né? Exaltar. E em cada dificuldade, em cada situação, fica reconhecido o poder de Deus, como a gente vê na vida de Paulo, como a gente vê na vida da igreja, na vida de tantos irmãos, até hoje na nossa vida particularmente, dos irmãos que a gente conhece, o poder de Deus atuando, e vendo que é Deus sustentando, é Deus conduzindo. E um trecho do livro que eu separei, bem no finalzinho desse capítulo 1, diz assim: a soberba é a sala de espera do fracasso. Aqueles que estufam o peito como um pavão, arrotando sua autossuficiência, constroem uma cova para os seus próprios pés. Aqueles que levantam monumentos a si mesmos e promovem a si mesmos edificam para sua própria ruína. Deus declara guerra aos soberbos. Eles não suportam a tempestades, são quebrados repentinamente. Mesmo que façam uma viagem rumo ao topo, serão derrubados de lá e beijarão o pó. A humildade, por outro lado, pavimenta o caminho da vitória. Os humildes são aqueles que confiam não no poder da sua riqueza, nem no vigor dos seus braços, mas colocam a sua confiança em Deus. Os humildes não tentam andar escorados no bordão da autoconfiança. Caminham com seus olhos fitos em Deus, avançando, estribados no braço do Onipotente. Palavras do Hernandes Dias Lopes, o autor do livro. Realmente é isso, a gente ter essa humildade, que Deus nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, a quebrar o nosso orgulho e a gente deixar na mão dele tudo que nos aflige, tudo que nos preocupa. E como uma criança segura na mão do pai e atravessa a rua, anda por todos os lugares sem se preocupar, que a gente possa andar nessa vida assim, enfrentando todas as dificuldades, passando pelo vale da sombra da morte, segurando na mão de Deus e confiando. Ele está aqui comigo, Ele não vai me soltar e a gente vai passar por isso confiante nele, sustentado por Ele e glorificando o nome dele. Que a Deus seja dado toda